Seja bem-vindo. Esse vídeo é sobre a matrícula de veteranos do Sistema SIGA, do Centro Paula Souza. Meu nome é Carolina, faço parte da equipe SIGA, trabalho no SAC, no Serviço de Atendimento ao Cliente. Queria dar boas-vindas a vocês e falar um pouquinho sobre a matrícula de veteranos. Esse vídeo vai mostrar a nova interface, as novas interfaces de matrícula. Essas interfaces foram reconstruídas e tem bastante novidade nessas interfaces. E o principal motivo para reconstruir essas interfaces foi a velocidade, para que elas ficassem mais dinâmicas, mais rápidas. Então, para que isso aconteça, é necessário que haja um pré-processamento. Então, nós vamos mostrar para vocês os passos para a matrícula. E um ponto muito importante é que vocês façam o pré-processamento 24 horas antes da data que vocês definiram para a matrícula, seja matrícula online ou não. Esse é um dos pontos mais importantes. Outro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui é que essa matrícula que nós vamos falar agora, ela não inclui a matrícula do EAD. Então, as unidades que querem matricular os veteranos de EAD, não é dessa maneira. Posteriormente, nós vamos informar vocês como será feito, certo? Então, essa matrícula de veteranos, ela está voltada para os alunos, né, para os veteranos, que são dos cursos presenciais. Aqui nós temos os itens, né, os passos que devem ser seguidos para a matrícula. Então, eu vou repassar com vocês rapidamente esses itens, são 9 itens, e depois nós vamos fazendo esses itens já dentro do SIGA. Então, o primeiro ponto é, o semestre anterior precisa estar fechado, vocês precisam lançar as datas no calendário, pelo menos início e fim de atividades. É necessária a atribuição de todos os professores que vão lecionar as disciplinas. Para atribuição, esses professores têm que estar cadastrados no SIGA já. Depois disso, criar os horários dos cursos. Depois vocês escolhem como que vai ser feita a configuração para os alunos alterarem os dados cadastrais, que é um item também que foi mostrado recentemente para vocês, se os alunos podem ou não alterar os seus dados no ambiente deles. E após isso já chega a parte específica da matrícula em si, que é definir a configuração, né, quais são as regras, o que a sua unidade tem como regra de matrícula, e depois os tipos de matrícula que vocês vão escolher, se é matrícula regulamento, se é matrícula ideal, ou se é a matrícula para alunos em fase. Caso a unidade vá fazer a matrícula online, né, os alunos farão suas próprias matrículas, vocês precisam definir a data da matrícula. Caso não, caso seja a unidade que vai fazer a matrícula dos alunos, então o item 7 não é necessário. Item 8, né, que eu já citei no início aqui da introdução, que é o pré-processamento da matrícula, que precisa ser feito 24 horas antes de liberar a matrícula para os alunos. E o nono passo, que já seria ou a unidade efetuar a matrícula, ou aguardar que os estudantes façam as suas próprias matrículas. Certo? Então agora a gente vai, em qualquer ponto desse, se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato, né, pelo e-mail sos.sga@gmail.com ou com as atendentes do SAC que vocês já têm contato, tá certo? Então vou deixar aberto aqui essa tela, né, para a gente ir seguindo, sempre olhando aqui. Então, vamos primeiro olhar os 4 primeiros passos. Aqui eu já estou com o SIGA aberto, ele já estava até numa interface de matrícula aqui. Agora sim, na tela inicial do SIGA. Então, o primeiro passo que nós vamos ver é se o semestre está fechado. Então, a gente pode ir em fechamento, fechamento de período, fechamento de semestre, só para ter certeza que nós estamos no semestre correto, que no caso seria 2015-1. Caso vocês ainda estejam em segundo semestre de 2014, vocês precisam fechar todas as disciplinas. Caso tenha um problema para isso, por favor, entre em contato conosco. Nesse caso aqui já está ok, primeiro semestre de 2015. Então, o próximo passo, ferramentas, calendário acadêmico. Aqui vocês vão ter acesso ao calendário da unidade, a todos os dados, né, que foram cadastrados. Aqui nós já temos vários cadastrados. Vocês precisam vir aqui no botão editar eventos e incluir um novo evento, certo? Abre editar eventos, clica no botão novo
e vocês incluem os eventos. A princípio, início de atividades didáticas e fim de atividades didáticas. Depois vocês preenchem com os demais eventos da unidade. Isso estando ok, menu cursos, atribuição de aulas. Aqui vocês vão ver todos os cursos da unidade. Selecione o curso desejado, 2015-1, atribuir disciplinas. Ou podem copiar a disciplina do semestre anterior também e depois apenas fazer as alterações necessárias. Se eu já atribuir e clico em atribuir disciplinas, eu vou ver como estão essas atribuições. Vou visualizar a interface e vou saber quais professores estão com quais disciplinas. Nessa tela, né, onde vocês estão vendo as atribuições, vocês podem ver que para esse curso, existem algumas disciplinas que não estão atribuídas, ok? Eu peguei esse curso de propósito, porque depois vocês vão ver que isso gera uma interface um pouco complicada. Não complicada, mas uns buracos na interface de matrícula do aluno. Então, quando ele for se matricular, ele vai ver que está faltando, não aparece algumas coisas para ele. Certo? Depois eu mostro para vocês. Aqui no caso, né, não tem nenhum aluno matriculado nessa disciplina. Então, eu posso liberar a disciplina. Ele fica marcado no histórico do professor, o professor já lecionou essa disciplina. Ou desfazer, se eu fiz uma atribuição por engano, eu venho aqui e desfaço essa atribuição. Se eu quero colocar para algum professor, coloco selecionar e atribuir, ok? E a disciplina vai ficar atribuída para esse professor. E aqui trocar ou nova turma para criar turma B, turma C, etc. Eu estou numa base de testes, então por isso vocês vão ver algumas coisinhas estranhas aqui, ok? Aulas atribuídas, horário de aula. Horário de aula mostra todas as horas, os horários possíveis para o meu curso, para as aulas acontecerem. Aqui tem todos os turnos e quais os horários de aula daquele turno. Se não tem um horário de aula aqui, ele não vai aparecer lá na grade horária para vocês. Então, se vocês querem colocar a aula em determinado horário e não está aparecendo horário lá, vocês precisam vir aqui e cadastrar esse horário, ok? E agora horário de curso. Horário de curso vai ser a grade horária da unidade. Aqui mesmo esquema, vão aparecer todos os cursos. Vocês podem escolher um curso específico. Sempre lembrando que extinta são as matrizes que nós temos alunos, mas os ingressantes não entram nela. E atual são as disciplinas, as matrizes que estão sendo oferecidas no vestibular. Escolho novamente 2015-1 e clico no botão horário para ele mostrar para mim o horário do curso. Nesse caso, nós já temos atribuídas várias turmas aqui, inclusive turmas A e turmas B, ok? Esse é o primeiro semestre de um curso. Se vocês não tivessem nada atribuído, o que ia acontecer? Aqui apareceria o total de aulas por semana e aqui o botão estaria vermelho. Você sabe que quando está vermelho você tem que colocar no horário, que ele ainda não está aparecendo no horário, certo? Então você escolhe o professor, quando está vermelho aqui, né? Escolhe o dia da semana que essa aula vai acontecer e qual o horário de aula que essa aula vai ocorrer. Após isso, você clica no botão novo e aqui embaixo vai aparecer essa disciplina, né, que você escolheu no dia e horário selecionado, ok? Caso esteja errado, você clica aqui e dá excluir. E depois ela vai aparecer aqui vermelha, né, porque está faltando alguma carga horária dela e você tem que incluir novamente, ok? Então, só para a gente ver o ponto que nós estamos, ó, fechamento semestre, lançar datas, fazer atribuição, criar horário, tudo isso está ok. Então, agora a gente chega no ponto se os alunos podem ou não alterar os seus dados cadastrais. Então, a configuração inicial para a matrícula, para ser possível fazer a matrícula, que são os passos de 1 a 4, está ok, certo? Com os passos de 1 a 4, que não precisam ser feitos nessa sequência, ok? Vocês podem fazer na sequência que for mais fácil aí para vocês, vocês já podem fazer a matrícula, né? Podem fazer a configuração para a matrícula. O passo 5º agora é uma novidade. Vocês vão em menu pessoal, configuração de dados pessoais.
Essa configuração, vocês vão dizer o quê? Se para um aluno que é veterano, se a opção para ele alterar seus dados pessoais, ela vai estar disponível. E se ela está disponível, qual a data que inicia essa disponibilidade, qual a data que termina. Tem unidades que querem deixar isso disponível apenas no momento da matrícula. Então, venham aqui, selecionem o período da matrícula, certo? E salvar. Esse outro aqui, ó, são para os candidatos classificados no vestibular, para quando vocês fazem a convocação deles, se vocês querem que chegue um link para eles de alterarem os seus dados pessoais antes de vocês fazerem a matrícula, para que no dia da matrícula eles já tenham editado os dados pessoais, já tenham incluído algumas opções lá, tá certo? E aqui se você permite ou não para o estudante incluir uma foto. Isso é muito perigoso, tá, pessoal? Fiquem espertos, porque depende muito do grau de maturidade dos alunos, senão podem vir fotos um pouco complicadas, né? Então aqui, no caso dessa unidade, ela está permitindo o estudante, né, editar os dados pessoais dele, e ela está podendo mandar um link para os classificados. Então toda vez que altera, eu clico em salvar, ele vai salvar essas opções. E os alunos, né, os veteranos, eles podem, dentro desse período, na verdade esse período até passou, né, mas eles podem editar os seus dados pessoais. Agora que os pontos básicos já estão prontos, certo? Item de 1 a 5, agora a gente vai exatamente nas configurações da matrícula. Então, matrícula de estudante. Vocês vão ver que esse menu está bem diferente, certo? O primeiro item aqui fala sobre matrícula de ingressantes, que nós já temos um vídeo específico para isso. E agora nesse vídeo nós vamos falar apenas de matrícula de veteranos. Primeiro item aqui, configuração de matrícula de veteranos. Nós tentamos, essa interface é uma interface bem complexa, mas a gente tentou deixá-la um pouco mais lógica, colocando os passos que vocês devem seguir, certo? Então aqui, qual que é o primeiro item que nós temos? Definir a configuração de matrícula. Isso é uma definição global. Seja qual tipo de matrícula você vai usar, você precisa definir essas regras, que são as regras que a sua unidade trabalha, né? Como que a sua unidade trabalha. Então, cada unidade tem uma forma particular de trabalhar, e isso você deixa claro aqui. Esses itens, eu até aconselho vocês que conversem com o diretor, talvez vocês já até tenham conversado, né, com o diretor, coordenadores de curso, para definir o que os estudantes podem ou não podem fazer. É claro que tudo isso está baseado no regulamento, mas são regras que podem ser um pouquinho diferentes para cada unidade. Então, aqui vários itens de como a interface vai aparecer para os alunos, e até para vocês, né, porque se não é o aluno que faz matrícula online, você vai fazer a matrícula unidade. E isso quer dizer como que vai aparecer para você também. Ou se o aluno fez a matrícula online e você precisa fazer alguma alteração naquela matrícula, aqui define como que vai aparecer para você também. Então aqui é mais a forma que é exibida a interface, certo? E aqui alguns detalhes. Ó. Mostra a lista de opção de disciplinas para matrícula em outras turmas. Os estudantes podem se matricular em outras turmas? Todos. Ou só os reprovados por nota, só os reprovados por falta. Outros itens interessantes aqui. Exibe apenas disciplinas dessa unidade. Ou ele pode solicitar para cursar em outra unidade. Vai apresentar disciplina só do curso do estudante, ou ele pode escolher outros cursos dessa mesma unidade. Ele tem direito à turma especial. Ele pode se matricular em turma normal, mesmo tendo direito especial, né? Vai aparecer para ele, quando ele for escolher a disciplina, as duas opções ou não. E aqui, então isso daqui é interessante que vocês leiam com bastante atenção para ver quais são as regras da unidade de vocês. E aqui, ó, nós temos um item novo, que é o prazo para cursar as disciplinas reprovadas, certo? Então, quando o aluno reprova uma disciplina, ele pode cursar essa disciplina a qualquer momento, né, independente do semestre. Ele é obrigado a cursar no semestre seguinte à reprovação ou no segundo semestre subsequente à reprovação. Então, isso são regras que às vezes variam de unidade para unidade, e aqui vocês definem isso. Isso é um item novo que nós não tínhamos, né? Pediram para colocarmos e já está atendido aqui. Então, vocês podem já usar essa opção. E aqui,
nós temos um item também interessante, que é obrigar o estudante a se matricular em disciplinas não cursadas, fora de fase. Então, isso quer dizer o quê? Por exemplo, o estudante ele já está lá no quarto semestre. Ele está no quarto semestre, tem uma disciplina do primeiro semestre que ele não cursou. Primeiro não, né? Vamos colocar do segundo semestre, certo? Ele está no quarto e tem apenas uma disciplina, ele não tem reprovação, não tem nada, mas tem uma disciplina no segundo semestre que por algum motivo ele não cursou. Então, você quer obrigar ele a cursar, se matricular nessa disciplina, você vai clicar aqui, certo? Isso, no momento do estudante fazer matrícula, ele não vai poder tirar essa seleção, ele vai ser obrigado a se matricular. Então, isso pode causar alguns problemas, né? Algumas ligações para vocês, alunos indo até a secretaria, mas dependendo da política que a unidade está seguindo, é um item interessante para colocar os estudantes em fase. Então, depois que vocês escolherem aqui as opções da unidade de vocês, vocês clicam em salvar, ok? Eu vou clicar aqui em fechar, não vou alterar nada que está aqui, para que a gente já possa ir para o próximo passo, certo? Fechei, então ele volta para aquela tela que nós começamos aqui de configuração de matrícula. E agora ele vai mostrar para a gente, né, eu já configurei as regras gerais, e agora ele me mostra aqui 3 opções: matrícula regulamento, matrícula ideal e matrícula em fase. Aqui embaixo, ó, eu tenho detalhado o que é cada tipo de matrícula. Resumidamente, o que seria? Matrícula regulamento é aquela que permite tudo que está descrito no regulamento. O aluno ele pode se matricular, por exemplo, em todas as disciplinas do semestre dele, mas puxar uma disciplina do próximo semestre, pode deixar uma DP no segundo semestre, não cursar aquela DP e puxar uma disciplina do quinto semestre sem cursar a DP do segundo. Então, aqui é definido isso, ok? No regulamento, o estudante pode fazer esse tipo de matrícula, uma matrícula bem livre, da maneira que o regulamento permite. A matrícula ideal seria a matrícula mais restrita. Ela está riscada aqui, ó. Por quê? Porque ou eu uso matrícula regulamento, ou eu uso matrícula ideal, ok? Então, nesse caso, eu já deixei configurada a matrícula regulamento. Então, a ideal ela está desligada. Eu vou mostrar isso para vocês. A matrícula ideal, o que ela faz? Ela pega, para a unidade, o que seria ideal? Que o estudante ele fizesse todas as disciplinas que ele tem pendente, para depois, né, para ele tentar entrar em fase, depois cursar as próximas disciplinas. Então, essa matrícula ideal prioriza isso, prioriza as DPs, prioriza disciplinas que foram deixadas para trás em semestres anteriores, para depois o estudante pegar novas disciplinas de novos semestres, certo? Então, isso é a matrícula ideal. Como é que ela é apresentada para o aluno? A hora que ele abre a interface, caso ele vá fazer matrícula online, a hora que ele abre a interface, aparece para ele as disciplinas, né, que são sugeridas para ele, e ele não pode alterar nada. Ele apenas clica em concluir e pode imprimir o seu extrato de matrícula. Ele não pode alterar nada. Para ele alterar alguma coisa, ele precisa entrar em contato com vocês, ok? E se ele entra em contato com vocês e vocês definem que ele pode fazer alguma alteração, daí vocês vão fazer essa alteração pela matrícula no regulamento. Vocês vão entrar lá na interface de matrícula de veteranos e vão fazer as alterações que foram combinadas com o aluno, ok? E a matrícula em fase? A matrícula em fase ela pode funcionar junto com a matrícula regulamento, por isso que as duas estão abertas aqui. A matrícula em fase quer dizer o quê? O aluno, ele está em fase, né? Ele concluiu todas as disciplinas do primeiro semestre, do segundo semestre, e agora ele vai cursar o terceiro semestre. Então, você quer que ele curse apenas aquelas disciplinas do terceiro semestre, não deixe em branco uma do terceiro para cursar uma do quarto. Você quer que ele siga, né, como se fosse a lógica da matriz curricular. Então, você pode deixar essa matrícula em fase, que ela vai obrigar esses alunos que estão seguindo corretamente a sequência, ela vai obrigá-los a se matricular no próximo semestre, certo? Aqui não tem muito problema, tá? Então, como é que você configura isso? Você vem, clica aqui em definir configuração de matrícula e regulamento, por exemplo. Ele vai apenas aparecer a interface para você sobre essa matrícula regulamento. E aqui você apenas vai escolher, certo? Se você quer usar essa matrícula ou não. Você clica aqui no X, dá salvar, ela fica definida, certo? Como eu já fiz isso anteriormente, vou apenas clicar em fechar. Vou clicar aqui agora em fase para vocês observarem.
certo? Que são as duas que eu deixei definidas. Porque regulamento e fase podem funcionar junto? Podem. Os alunos que eles estão em fase, eles vão se matricular naquelas disciplinas, né, do próximo semestre somente. E os outros alunos que se encontram fora de fase, eles podem escolher a forma que eles querem montar o curso, quais disciplinas que eles querem cursar. Semelhante à anterior, né, aqui vem um texto explicando, né, como que funciona essa matrícula em fase. Você clica aqui nesse botão e dá salvar, ok? Eu vou clicar em fechar, né? Eu já deixei escolhido essas matrículas aqui. Uma coisa, é interessante que vocês escolham isso, e o ideal seria que vocês não alterem isso durante a matrícula, ok? Se antes de liberar a matrícula, antes de começar a matricular os alunos, vocês quiserem alterar as regras, ok. Mas durante o processo, principalmente o processo de matrícula online, é interessante que vocês não alterem isso, porque pode causar algum problema, ok? Além de que vocês estão mudando as regras, né? Alguns alunos que já se matricularam vão ter usado uma regra e vocês mudaram a regra e os próximos vão se matricular em outras regras. Isso pode causar algum problema para vocês também, certo? Aqui a matrícula ideal, eu vou tirar a matrícula regulamento em fase, só para vocês verem como que fica a matrícula ideal, ok? Cliquei aqui sobre matrícula regulamento e eu vou dizer que eu não quero usar matrícula regulamento, só para que vocês vejam a matrícula ideal. Tirei, né? Agora não vou usar matrícula regulamento, salvar. Botão fechar, dados alterados com sucesso. E vou voltar para a tela anterior. Enquanto vocês estão configurando a matrícula, vocês podem fazer isso, ok? Eu tinha colocado no regulamento, tirei, tinha colocado em fase, agora eu vou tirar em fase também, só para vocês verem como é que funciona aqui. Mas, como eu disse, depois que fizerem, né, definirem tudo e fizerem o pré-processamento da matrícula, o ideal é que não alterem. Ah, mas se acontecer alguma coisa, ainda não é a data da minha matrícula, eu quero alterar, né? Já fez o processamento, mas eu quero alterar, posso? Pode ainda. Mas só se você não começou as matrículas, ok? Eu vou tirar também a matrícula de alunos em fase. Fechei. E agora vocês vão ver que a matrícula ideal vai ficar aberta. Na verdade, todas vão ficar abertas, tá vendo? Só que ele fala aqui que eu não posso definir período de bloqueio e desbloqueio de aluno e não posso configurar nada, ó, nem matrícula em fase, nem matrícula ideal, nem matrícula de regulamento. Por que isso? Porque eu não escolhi qual que eu vou usar. Se eu não escolhi qual que eu vou usar, como é que eu vou definir um período para os alunos fazerem matrícula online? Ou como que eu vou configurar a particularidade de alguma delas? Então, vamos clicar aqui em matrícula ideal. Vamos dizer que a unidade de vocês vai fazer matrícula ideal, que é aquela que o aluno ele não escolhe nada. Já vai tudo pré, né, escolhido para ele, e ele apenas tem que concordar. Se ele não concorda, ele vai até a unidade, conversar com vocês alguma particularidade do caso dele, para vocês analisarem se podem ou não fazer a alteração que ele está solicitando. Aqui apareceu desmarcado, vou marcar aqui, ideal, salvar, dados salvos, fechar. Agora voltando, né, ele vai voltar para a interface. E agora ele libera, tá vendo? Ó, liberou já, definiu o período de desbloqueio. Isso daqui é o quê? Se o aluno vai fazer matrícula online, eu preciso vir aqui. Se não for fazer, então a BSA, né, os funcionários da unidade que vão fazer essa matrícula dos alunos no SIGA, então vocês não precisam do segundo passo, tá? Vejam aqui que regulamento está riscado, em fase está riscado. Aqui, ó, configuração de em fase, configuração de regulamento, tudo está riscadinho. Só está aberto para mim matrícula ideal. Então, vamos dizer que essa unidade não vai fazer matrícula online, certo? Então, não vou escolher nada aqui. E eu quero fazer a configuração da matrícula ideal. Vamos dar uma olhadinha o que que tem aqui. A matrícula ideal é uma matrícula que ela requer 2 pré-processamentos, certo? Então, o pré-processamento da matrícula ideal e depois o pré-processamento normal. Tá? Então, aqui ele explica todos os detalhes da matrícula ideal. É ideal que vocês leiam isso com atenção. Qualquer dúvida, falem com a gente. Aqui algumas definições para o estudante.
certo? Depois que o estudante confirmou a matrícula, ele pode entrar e alterar? Aqui você define se sim ou se não. Isso se for online, ok? Senão vocês não precisam mexer nisso. E aqui vocês clicam em agendar. Se você clica em agendar, você está programando para essa matrícula ideal ser processada e 24 horas depois você pode utilizá-la. O que quer dizer isso? Lembra que eu falei sobre a velocidade da interface de matrícula? Então, antes, os dados eram processados no momento que vocês estavam fazendo a matrícula. E isso às vezes deixava a interface muito lenta. Agora a gente está pedindo para fazer esse agendamento antes. Por quê? Imagine só, olha a quantidade de cursos que essa unidade tem. E a quantidade de possibilidades que cada aluno tem. Então, quando eu faço o processamento, eu estou fazendo o quê? O sistema vai estudar o caso de cada aluno e vai sugerir quais são as disciplinas ideais para aquele aluno. Então, isso leva um certo tempo. Por isso que a gente colocou para fazer em pré-processamento. É um pouquinho complicado, vocês têm que se programar, tem que fazer antes, um dia antes da matrícula, mas é uma opção que está facilitando pela velocidade que a interface vai ficar depois, ok? Então, se vocês vão fazer ideal, escolham agendar. Se entraram aqui só para dar uma olhadinha, então não precisa fazer nada. A gente pode voltar para a telinha anterior, clicando aqui na casinha. Voltamos aqui. Então, para a unidade que escolheu matrícula ideal, não vai fazer matrícula online. Já solicitou aqui, né? Matrícula ideal, já solicitou pré-processamento da matrícula ideal? Ok, está feito. Precisava ter sido feito nessa interface, já está concluído. Ok? Então, depois a gente retoma, mas agora vamos fazer de conta que a unidade vai escolher uma outra opção, vai escolher regulamento em fase. Ok? Então, para isso, o primeiro ponto é retirar a matrícula ideal, né? A unidade que quer a matrícula ideal para aí, né? Não precisa ver esse pedacinho que eu vou mostrar agora, e retoma na próxima fase nossa aqui, né? Que seria já fazer pré-processamento da matrícula, ok? Já pula para o ponto 8. Agora, quem vai usar os outros tipos de matrícula, assiste aqui comigo. Tira a matrícula ideal, dados salvos. E agora nós vamos definir e configurar matrícula regulamento e matrícula em fase. Matrícula regulamento. Eu entro aqui e apenas escolho o que eu quero fazer na matrícula regulamento. Clico aqui, salvar. Ele vai dar mensagem que os dados foram salvos, eu clico em fechar e retorno naquela tela principal das configurações. Tá vendo? A ideal já sumiu, ó. Não posso mais escolher matrícula ideal e nem configurar a ideal, porque eu já estou fazendo o regulamento. Ah, em fase eu posso. Ah, e se eu não quero fazer em fase? Ok, não configura em fase. O aluno vai escolher só regulamento. Mesmo que o aluno ele esteja, né, ele cursou primeiro, segundo, terceiro semestre bonitinho, ele poderia cursar todas do quarto. Se você não coloca em fase, ele vai fazer pelo regulamento. Ele pode ou escolher todas do quarto, ou escolher algumas do quarto, algumas do quinto, algumas do sexto, ok? No caso, vamos dizer aqui que nós vamos escolher regulamento e em fase. Mesma coisa, né? Escolho a opção, salvar. Ele vai dizer que os dados foram salvos. Eu fecho. E agora, né? Vamos simular uma segunda situação aqui. Eu vou definir as datas para os alunos fazerem matrícula online. Na situação anterior, que nós escolhemos matrícula ideal, a gente disse que não ia fazer online. Agora, faz de conta que eu estou em outra unidade. Essa unidade aqui, ela vai fazer matrícula regulamento e em fase, e ela vai permitir que os alunos façam matrícula online. Ah, então para os meus alunos fazerem matrícula online é só eu escolher aí? É, aqui precisa ser configurado. Mas o ideal é que antes disso, todos os alunos saibam suas senhas, vocês tenham avisado para os alunos que eles vão fazer no computador, principalmente se é a primeira vez que eles estão fazendo. Ou até que eles venham à unidade e vocês façam com ele em algum laboratório, né? Eles acham que eles foram aí para vocês fazerem a matrícula deles. Mas vocês podem colocar esses alunos em laboratórios e mostrar para eles como é que funciona a matrícula online, para que no próximo semestre eles possam fazer sozinhos de onde eles estejam.
Aqui, né, que é a configuração de desbloqueio de matrícula online, o que eu vou escolher? Para cada curso que eu tenho na unidade, eu vou escolher o turno e a matriz curricular. Os meus alunos vão ser exibidos aqui embaixo. Eu vou escolher se eles serão bloqueados ou desbloqueados para fazer a matrícula online, se eles podem ou não. Por que isso? Todos vêm com status desbloqueado. Depois que eu escolho aqui, todos poderiam, né, fazer a matrícula online. Mas, se eu tenho algum aluno que está devendo documento, ou algum aluno que vai jubilar, então vocês precisam conversar com ele para que ele curse todas as disciplinas, alguma situação específica. Daí vocês podem deixar ele bloqueado aqui, e quando ele entrar com a senha dele, ele vai ver que ele está bloqueado, ele não consegue fazer nada. Então ele vai ser obrigado a entrar em contato com vocês. Aqui o que eu fiz? Ó, já bloqueei a primeira aluna aqui, né? Os outros estão todos liberados, ó, que é o status que vem. E ela eu bloqueei. Como é que eu faço para bloquear? Seleciono aqui do lado, bloquear aluno. Para desbloquear, seleciono, desbloquear. Aí se eu quiser bloquear todos, selecionar todos, bloquear todos, certo? Bloquear aluno. E aqui, vocês estão vendo essa bandeirinha vermelha, ó? Aqui ele fala, né, dá um status para mim se o aluno tentou ou não fazer matrícula. Então, se a bandeirinha está vermelha, está dizendo que o aluno não ingressou na interface. Ah, e se eu quiser saber quando ele ingressou, né? Vamos dizer que a bandeirinha está verde, que ele ingressou. Eu vou ter uma opção aqui, depois eu mostro para vocês, a gestão de matrícula online. Eu tenho eventos de matrícula. Então, esse desbloqueio que nós estamos fazendo, né, a partir da interface de configuração de matrículas, o passo 2 foi esse desbloqueio, essa mesma tela ela se repete aqui, ó, em gestão de matrícula online, desbloqueio de matrícula online. E os eventos da matrícula, ele vai mostrar para mim se os alunos tentaram se matricular ou não, se concluíram a matrícula corretamente, ok? Aqui eu marco a data que o aluno pode começar a fazer a matrícula e o limite para ele fazer essa matrícula. E essa opção, ó, se o aluno pode finalizar a matrícula ou não. Por quê? Tem unidade que quer que o aluno escolha a matrícula, mas a DSA precisa dar uma olhadinha se ele escolheu corretamente, se está tudo ok. Daí, se a unidade fizer isso, né, se a unidade quer confirmar a matrícula, o aluno escolhe as disciplinas, mas ele não consegue finalizar. A DSA tem que entrar aluno por aluno e finalizar. Então, né, veja a quantidade de alunos que vocês têm, se esse esquema vale a pena. Ok? Então, aqui, né, eu vou curso a curso, turno a turno, e vou definir os alunos que podem ou não fazer a matrícula. Ok? Já defini tudo isso, já vi todo mundo. Se eu clico aqui para voltar na telinha anterior, voltamos aqui, certo? Então, o primeiro passo fizemos, né? Segundo passo, definimos a data que os alunos podem fazer suas matrículas online. E aqui, agora o terceiro passo. Nós precisamos definir os detalhes da matrícula em fase e da matrícula regulamento. Vamos primeiro para a matrícula em fase. Nesse caso, como eu estou no ambiente de teste, eu já tinha feito, né? Lembra que a gente fez junto a matrícula ideal e fizemos um processo da matrícula ideal? Então, ele dá a mensagem aqui, ó. O processamento, né, da matrícula em fase já ocorreu. Porque quando a gente faz matrícula ideal, a gente escolhe quais as disciplinas que os alunos devem se matricular. E a matrícula em fase também faz isso, né? A matrícula em fase vai ver qual é o próximo semestre que o aluno vai se matricular e escolhe isso. Então, eu não vou conseguir abrir aqui agora, mas é semelhante à matrícula ideal, de você pedir para fazer o processamento da matrícula, ok? Vamos então agora para a matrícula regulamento. É base de teste complicado, né? Então, aqui, ó, já definimos as regras também. Então, se você veio e processou a matrícula ideal, ela acaba processando para matrícula regulamento e matrícula em fase, ok? Se você não tivesse escolhido matrícula ideal, você deveria entrar aqui em matrícula em fase e fazer o processamento, matrícula regulamento, fazer o processamento, ok? Como nós já fizemos para matrícula ideal, já existiu esse processamento todo, né? A minha base, inclusive, o processamento foi feito de uma forma diferente aqui para a gente já conseguir ter uns alunos, né? Senão eu ia ficar esperando 24 horas aqui nesse vídeo com vocês para a gente poder fazer um teste. Então aqui é um pouquinho diferente. Mas eu acho que deu para vocês terem ideia dos passos, né?
Então, vamos voltar aqui para o PowerPoint. Definir datas da matrícula, né? Definir as configurações de regras e tipos e definir as datas. Então, nós já fizemos isso. Definimos aqui os tipos de matrícula. Quem vai usar a matrícula online para os alunos definiu o desbloqueio dos alunos e o período que eles podem fazer. Quem não vai usar não precisa fazer esse passo. E vem aqui e configura, né, o detalhe da matrícula que vai utilizar, ok? Isso aqui já está feito. Preciso fazer o pré-processamento? Sim, pré-processamento é um outro passo, que está até fora aqui. A gente vai entrar nele agora. Então, essa interface de configuração de matrícula, ok, está resolvida. Então, agora a gente pula para o pré-processamento de matrícula, certo? Configuramos, fazemos o pré-processamento, de acordo com aquele slide que eu mostrei para vocês, com os passos da matrícula, certo? Então, essa é uma interface de pré-processamento. Ele vai detalhar todos, né, fazer todo aquele cálculo de quais disciplinas os estudantes devem se matricular. E isso deve ser agendado 24 horas antes de vocês fazerem a matrícula ou liberarem para os alunos fazerem a matrícula. Ok? Ó, estarão disponíveis no dia seguinte. Ah, e se eu não esperar isso? Bom, vai acontecer problema. Você vai ver que tem disciplina faltando para alguma matrícula, tem um aluno que ele é um aluno em fase, mas ele está conseguindo fazer matrícula fora de fase, então vai ficar meio bagunçado. Então, precisa seguir essa regra para que ele consiga processar, o sistema consiga processar corretamente o que você deseja, ok? Então, fizemos aqui, agendamos essa matrícula. Vamos dizer, vamos rodar o reloginho aqui, né? Vamos dizer que já passaram 24 horas. E agora a gente vai no próximo item, vamos voltar lá. Certo? Já fizemos o item 8, pré-processamento da matrícula. Então, agora o que a gente vai fazer? Unidade que não usa matrícula online. Se já é a data de matrícula de veteranos, os veteranos já vieram, já preencheram os documentos, já fizeram tudo no papel. Então, vocês podem sentar e começar a lançar essas informações no computador. As unidades que usam matrícula online, né, elas podem aguardar o dia e horário que, que foi configurado para o aluno fazer a matrícula online e irem acompanhando isso naquela gestão de matrícula online. É um item aqui para as unidades que não vão usar matrícula online. Se vocês vierem matrícula, impressos, extratos, documentos impressos, aqui tem algumas opções para vocês, ó, para facilitar, né? Formulário de matrícula de ingressante, ficha de dados cadastrais de alunos, são documentos que podem ser preenchidos manualmente pelos alunos, caso vocês ainda, né, não usem isso dos próprios alunos atualizarem seus dados. Ok? O regulamento da graduação, tudo aqui para vocês imprimirem para eles. E aqui, né, nesse mesmo item, aproveitando que nós já abrimos aqui tem a opção de listagem de extratos de matrícula. Aquela listagem de extratos de matrícula, ela vai mostrar para vocês. Aqui eu tenho os exemplos, né, de estudantes que já concluíram suas matrículas, né, como eu estou numa base de testes. E aqui você pode selecionar todos os estudantes, certo? E pode imprimir o extrato de matrícula de todos os estudantes de um determinado curso, por exemplo, né? Seleciona o curso, seleciona o turno, marca todos os estudantes e pede para imprimir. Então, ele imprime tudo de uma vez só. Isso também é uma solicitação de uma unidade que precisava imprimir todos os extratos de uma vez só. Ou se você quer alguns extratos apenas, né? Se você não quer nenhum, quer selecionar apenas um extrato, né? Você tira aqui, remove a seleção, depois escolhe só aquele que você quer. E se você clicar em imprimir, você vai ver esse extrato. Um detalhe importante, pessoal. É muito importante que mesmo tendo o SIGA, tudo dentro do SIGA, vocês tenham todos os documentos impressos, né? Os documentos que, pela escrituração escolar, precisam ser impressos e assinados ou pelos docentes, ou pelos alunos, pelo diretor da unidade. Tudo isso tem que estar corretamente em papel e assinado, tudo certinho. Porque se vem alguma auditoria, eles vão pedir os papéis, eles não vão pedir para ver o SIGA, tá certo? Então tenha em mente isso e lembre-se de imprimir, pegar assinaturas e deixar tudo correto, tá? Bom, como eu disse, já fizemos as configurações, então aqui a gente tem algumas opções, ó. Se eu for fazer a matrícula ideal, eu vou clicar aqui, ó, certo?
No caso, a gente não está mais configurado para matrícula ideal. Mas se você diz que a sua unidade vai usar a matrícula ideal, lembra aquele primeiro exemplo nosso que eu falei, pessoal, quem vai usar a matrícula ideal para aqui e a gente retoma. Então, retomando, aqui matrícula ideal. Nesse caso, se você abre a interface de matrícula, você vai ver que os estudantes eles estão sendo obrigados a se matricular. A interface que vai aparecer para você é igual a que vai aparecer para o aluno, certo? Então, a gente não vai entrar na interface do aluno aqui, mas vocês saibam que é a mesma interface. Como a gente depois fez a configuração para matrícula de alunos em fase e a matrícula de alunos regulamento, que é veteranos, então a gente vai ver essas duas interfaces aqui, ok? Matrícula de alunos em fase. Vocês vão ver que vai aparecer todos os alunos que estão em fase, certo? Sendo exibidos todos eles. E você pode escolher para fazer matrícula de todos os alunos de uma vez só. Ó, escolhi o curso, né? Eu posso selecionar todos que estão em fase. E clique em matricular, ele matricula todos os alunos que estão em fase, certo? Com isso já resolve todos esses alunos, vocês não precisam fazer um por um. Agora, se vocês deixaram para o aluno fazer a matrícula online, ele vai entrar, vai ver que ele está em fase, vai clicar em matricular e vai concluir a matrícula dele, certo? Então, isso, matrícula de estudantes em fase. Essa, como eu disse, é bem simples, né? Porque são estudantes que realmente eles estão com, né, já estão seguindo o semestre na sequência lógica, tá? A próxima da lista, matrícula de veteranos. Então, vamos lá para a matrícula de veteranos. Aqui vocês veem todos os alunos, né? E se vocês quiserem, vocês podem selecionar por curso, por turno, ou filtrar pelo nome de algum aluno específico, ok? Aqui eu escolhi uma aluna, clico sobre ela, né? Coloquei o nome dela aqui para ser filtrado, cliquei em filtrar, e agora cliquei sobre o nome da aluna. Essa aluna a gente já escolheu ela de propósito, né? Porque ela é uma aluna que ela tem várias turmas especiais. O que é isso? Turma especial é quando ela reprovou por nota, mas não por falta, certo? Então ela não precisa cursar a disciplina, ela vai só para fazer as provas. Então, no caso, pelo regulamento, ela pode se matricular apenas em 3 disciplinas especiais. Então, aqui ela vamos sugerir para vocês, ó, certo? Algumas turmas, algumas disciplinas para ela se matricular. E daí vocês podem escolher outras. Quando ela está reprovada assim por turma especial, ela pode fazer uma outra disciplina no mesmo horário, certo? Então, por isso que tem duas, né? Teria o que a gente chamaria de choque de horário, se não fosse turma especial. Então, ela já sugere algumas e você pode selecionar outras disciplinas aqui para essa aluna se matricular. Vocês estão vendo que tem alguns dias aqui que não tem disciplinas, ó, tem uns buracos aqui no horário. Lembra que eu falei que se não tiver professor atribuído ou horário criado, dá uns buracos na matrícula do aluno? É isso, ó, tá? Mesmo disciplina que o aluno, por exemplo, já concluiu, vamos dizer que nesse horário aqui, nesse dia horário, teria uma disciplina que o aluno já concluiu, né? Ele tem uma disciplina concluída no primeiro semestre, vamos dizer que ela já concluiu tudo. Mas não está aparecendo aqui, ó. Por que não aparece? Ela fala, mas não está aparecendo para mim. É porque você não atribuiu, você não colocou no horário essas disciplinas, tá? Então tem que informar os alunos que quando acontece isso é porque por algum motivo essa disciplina não está sendo oferecida, tá? Então eu peguei esse exemplo aqui de aluno para isso. Aqui já tem as sugestões, certo? Vocês podem escolher algumas outras disciplinas aqui, tá? Se eu clico nesse lápis aqui do lado da disciplina, ele quer dizer que essa disciplina está sendo oferecida também em outras turmas. Então, que essa aluna ela não precisa necessariamente cursar no curso dela, no turno dela. Ela pode cursar com outra turma. Então, vai exibir aqui, né? Outra turma, qual é o curso, qual o horário. E se eu vou nessas setinhas aqui, ele vai mostrando para mim todas as turmas, todos os cursos, todos os horários. Se o aluno, ou até você mesmo, né, você solicita, né, essa matrícula do aluno em outro horário, é necessário colocar uma justificativa e clique em solicitar matrícula.
A partir disso, essa matrícula ficou como uma matrícula pendente. E é necessário que você, como DSA, entre na interface para liberar essas matrículas pendentes. E por que que vai para a DSA liberar? Porque como é em outro curso, né, a matrícula proposta, porém informamos que essa matrícula está sujeita a não aceitação. Então o coordenador do curso precisa liberar, se a aluna pode ou não fazer. Então, por isso que tem essa opção aqui, certo? Então essa ela propôs para ela fazer em um outro turno, né? Vocês vão ver aqui, ó. Está não confirmada, porque é em outra turma, ok? Então ela fica com essa marquinha aqui. E vamos colocar aqui, confirmar a matrícula dessa estudante. Né, porque já tinha algumas que vieram, né? Já selecionadas, eu selecionei mais essa aqui. E vamos dizer que apenas essas disciplinas que essa aluna vai cursar nesse semestre. Vou receber a mensagem de matrícula finalizada. E com isso eu posso imprimir nesse momento o requerimento da matrícula, certo? O aluno, né, ele inclusive na interface dele, quando ele fizer a matrícula online, ele tem essa opção também. Ele já imprimiu aquele requerimento da matrícula no momento que ele fez a matrícula, ou, né, no caso, vocês podem deixar para imprimir todos os requerimentos juntos, naquela interface lá que eu já mostrei para vocês. Aqui, como eu estou no ambiente de teste, ele não está aparecendo corretamente todas as disciplinas, ok? Mas para vocês ou para o aluno ele vai aparecer certinho quais são as disciplinas que o aluno pediu. Vocês podem, inclusive, pedir para o aluno assinar isso, né? Para vocês terem esse requerimento assinado, ok? Posso voltar aqui para a tela anterior. E agora eu quero ver como ficou a matrícula da aluna. Então, vou pegar o nome dessa aluna e vou lá no catálogo de alunos da unidade para ver se a matrícula foi, né, corretamente efetuada. Filtrei a aluna aqui no catálogo de alunos. E vamos lá até o histórico da aluna, ver como que estão essas disciplinas, como é que elas estão aparecendo. Abri o histórico, escolhi o curso da aluna e cliquei em visualizar em grade. Eu acho que é a forma mais fácil da gente fazer uma visualização rápida das disciplinas, certo?